30ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência vai suspender por alguns minutos para entendimentos. Leitura da ata, presidente. Considera É para dar tempo a leitura da ata da reunião anterior. Não, protocolo. O senhor pode pedir para que alguém leia, ou o senhor mesmo pode ler. Pediu. Dê para nós, hein? Entendi nada, gente. Ata da terceira reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, na terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 18/3/2025. Às 10h04, comparecem à reunião os deputados Adalclever Lopes, professor Cleiton, Tito Torres, substituindo o deputado Rodrigo Lopes, por indicação da liderança do Bloco Minas em Frente, e Ulisses Gomes, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e, a seguir, suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Decorrido o prazo regimental da reunião, esta é encerrada sem que os trabalhos sejam retomados. Sadas as comissões, 8 de março de 2025. Adalclever Lopes, presidente. Esta é a ata, senhor presidente. Pronto, já vai querer? Vai não? Só queria a leitura mesmo, obrigada. Considera a ata por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Charles Santos, para que, nos termos regimentais, todos os PLs, nos termos do artigo 131, combinado com o artigo 32, exceto o PL 296724, prorrogado o prazo regimental da emissão do parecer deste relator. Para tirar todos de pauta, com exceção de 2967. Para discutir, presidente? Para discutir, Beatriz... Para encaminhar, desculpa. Para encaminhar, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, primeiro eu quero explicar. Primeiro eu quero dar boa tarde. Vamos começar de novo, né? Primeiro, boa tarde. Primeiro, presidente, eu queria fazer uma referência. Deputado Sargento Rodrigues perdeu no final de semana. Foi isso? Na sexta-feira, um assessor parlamentar que sempre o acompanhava. Eu escrevi ao deputado Sargento Rodrigues no WhatsApp que nós convivemos, né, não só com os nossos assessores, que participam de forma muito intensa das comissões, mas também com os assessores e as assessoras dos outros colegas. Então, quero que manifestar, deputado Sargento Rodrigues, a Vossa Excelência, a família e a toda a equipe, né, do seu gabinete, é o meu pesar. Né? Nós perdemos o Rodrigo,
né? Todos nós perdemos, né? Pessoa gentil, estava sempre dialogando conosco, sempre muito atento com os sindicatos do funcionalismo, sabe? Então, sempre conversava. E eu queria deixar aqui registrado de forma pública, né, o meu sentimento de pesar e meu abraço a todos vocês, né, por essa perda, né, e aos familiares também. Porque é isso, né, gente? Se a TV pudesse fazer um recorte dessa sala, além dos deputados desse plenário, né? Além dos deputados que estão presentes aqui, além da consultoria da casa, da comissão, né? Além da equipe de TV, da imprensa, da Assembleia Legislativa, nós temos vários outros servidores da casa que são dos gabinetes dos deputados e das deputadas. E, consequentemente, a gente convive com as pessoas, né? Então, eu queria expressar de coração, né? Eu não consigo fazer diferente. Eu queria expressar de coração meu pesar diante do falecimento do Rodrigo, né? E deixar o meu abraço solidário aos familiares, ao deputado Sargento Rodrigues e à equipe do seu gabinete. Presidente. Segundo, presidente, é porque eu estou encaminhando. Segundo, presidente, eu quero um pouco explicar às pessoas o que está acontecendo, né, que a gente ainda não conseguiu avançar, e o requerimento que foi apresentado. Né? O requerimento, como a gente está com uma reunião de comissão com bastante projetos de lei na pauta, como é próprio da Comissão de Administração Pública, são vários projetos na pauta, e um deles é um projeto de lei que é de autoria do Governo do Estado, que é o 2.967 de 2024. Ele já está no segundo turno e ele cria a Agência Reguladora de Transporte do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestrutura e Transporte e Logística do Estado e dá outras providências. Esse projeto ele já foi votado em primeiro turno, então ele já está aqui na comissão para o segundo turno. Na reunião anterior, ele foi distribuído o avulso, para que, então, está na pauta para votação. O requerimento do deputado Charles Santos, ele é para impedir os nossos requerimentos de obstrução. Aqui a gente vai aprendendo, né? Que todo mundo aprende com todo mundo. O que nós fazemos? Nós temos discordância em relação ao conteúdo desse projeto de autoria do governador do Estado. E, por isso, nós estamos tentando conversar. Por isso, inclusive, que demorou um pouco, né, entre o horário da comissão e a abertura, de fato, dos trabalhos pelo presidente, que a gente estava aqui conversando, vendo no que é possível avançar, tem a questão do DR, tem a questão do conselho. Né? Nós temos uma pauta muito importante relacionada aos pedágios, que, na verdade, nós somos contra, né? Os pedágios, mas nós achávamos que era importante que avançasse alguma pauta aqui na casa relacionado à restrição ou isenção ou ao não pagamento, ao não constituição das praças de pedágio, e a gente não conseguiu chegar ainda num consenso. Né? Então, a ausência do consenso faz com que nós, Bloco Democracia e Luta, somos eu, deputado professor Cleiton, e deputado Ulisses Gomes, nosso líder do bloco que está aqui conosco, apresentássemos os requerimentos, para que nós tivéssemos o tempo de argumentação e pudéssemos tentar avançar em algum entendimento. Bom, o requerimento do deputado Charles Santos, ele diminui a nossa condição de requerimentos quando ele está propondo que todos os demais projetos, não é isso mesmo? Todos os demais projetos da pauta de hoje sejam retirados. E só fique o projeto de lei de autoria do governador do Estado. E, como eu acredito, posso estar muito enganada do resultado final, mas esse requerimento tem grandes chances de ser aprovado, então nós só vamos ficar com este projeto de lei na pauta, para que nós possamos aí tentar ainda avançar em algum consenso ou não, né? Que aí nossos requerimentos de obstrução eles são são em menor número mesmo quando você tem um projeto de lei só na pauta. Então eu estou, na verdade, compartilhando as informações com as pessoas. Estou vendo a galeria está cheia, imprensa está aqui, né? Sempre acompanhando. A gente não é obrigado a entender essas dinâmicas, né? Que elas são muito rápidas, né? Aqui se a gente
a gente não presta atenção, a gente pode perder alguma coisa mesmo. Então, é isso que vai acontecer. Depois que eu terminar o encaminhamento, não sei quem mais vai encaminhar, mas depois dos encaminhamentos, se o requerimento for votado e aprovado, nós só vamos ficar com o projeto de lei do governador do Estado na pauta para votação aqui da Comissão de Administração Pública. Presidente, presidente. pela ordem, Com a presidente. palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só queria agradecer a colega deputada Beatriz Cerqueira a lembrança que foi feita do meu assessor, o primeiro sargento Rodrigo Leonardo de Barros. E é óbvio, né, a fala da deputada é muito pertinente. Os nossos assessores compõem uma grande parte do tempo das nossas vidas, do trabalho, participam conjuntamente conosco aqui, inclusive vários assessores, nesse momento, se encontram auxiliando os colegas deputados e deputadas. É uma pessoa que eu estimava muito. Ele foi o meu último patrulheiro na polícia ainda no final de 97, né? E integrava o quadro do nosso gabinete. É um assessor que tinha múltiplas funções e deixou um vazio enorme no nosso gabinete. Por 2 vezes nós já fizemos minuto de silêncio. Ontem, na audiência pública, a requerimento do deputado professor Cleiton, na Comissão de Segurança Pública, às 14 horas, e hoje também pela manhã, às 9h30, nós já requeremos um minuto de silêncio em respeito à sua memória. Mas deixo aqui o meu agradecimento e, obviamente, né, o assessor, ele acaba interagindo o tempo todo, e determinados assessores mais ainda, como era o caso do Leonardo. O Leonardo me recebia na chegada no gabinete, me acompanhava na saída do gabinete, me acompanhava nas viagens, marcava os roteiros de viagem, acompanhava emendas e execução de emendas nas forças de segurança pública, ou seja, tinha múltiplas funções no nosso gabinete. E é óbvio que a falta dele é imensa. Esse, sim, diferentemente de outras autoridades que, de vez em quando, verbalizam algumas impropérios, esse, sim, é realmente um assessor insubstituível e que nós... e a única coisa que nos restou é fazer orações para ele, para que Deus possa confortar toda a família e, inclusive, todo o nosso gabinete. Eu só queria deixar isso registrado, presidente, porque é importante, depois da fala da colega deputada, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Eu sou contra, presidente. Registre o voto da deputada Beatriz Cerqueira, Requerimento? deputado Sargento Rodrigues. Nós três. Por que eu tenho que levantar? Esse tem que levantar. Não, é o meu projeto. Portanto, está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. De quem foi essa ideia? Qual é esse aqui? Pela ordem, presidente. Como é que é? Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Eu queria só que Vossa Excelência pudesse nos ajudar a só... vamos ter, só para nos esclarecer, a ordem dos requerimentos que foram apresentados. E por que o requerimento do deputado Charles Santos foi colocado em votação antes do requerimento dos requerimentos que nós apresentamos? Deputada, o deputado Charles Santos tinha apresentado o requerimento antes do requerimento de Vossa Excelência. Sim? Então, talvez nós pudéssemos, quando for requerimentos, uma sugestão, presidente, quando os requerimentos forem de próprio punho, o que é próprio do processo legislativo, nós possamos passar a adotar o horário que os requerimentos são protocolados, porque nós tivemos a dúvida. E foi por isso que eu fiz a questão de ordem aqui. Nós tivemos dúvida, né? Porque o requerimento do deputado Charles Santos é uma reação ao nosso comportamento, o que é perfeitamente normal.
Mas nós já tivemos essa discussão aqui na comissão, quando o projeto de lei de autoria do governador do Estado sobre regime de recuperação fiscal também tramitou, né? Quando você percebe a ação da oposição, você reage. Tudo muito legítimo. Só que a reação é reação. Eu estou reagindo a uma ação. Então, ela não antecede a ação. A ação foi nossa, apresentando os requerimentos, né? Talvez, se nós estivéssemos ainda com a reunião suspensa, porque ali, nosso líder do nosso bloco, líder do governo, estão conversando. Talvez um pouquinho mais de paciência, poderíamos ter chegado a um denominador comum, mas aí começa a pressão para andar o projeto. Quer dizer, quando o projeto tramitou no primeiro turno, o que nos foi dito? Que nós teríamos condições de fazer um bom debate no segundo turno. E a pressa e a tentativa de votar para amanhã, já estar no plenário e já votar, não corresponde ao que nos foi informado de que, na tramitação do segundo turno, nós teríamos condições de construir, de conversar. É por isso que eu nunca... É difícil acreditar naquela teoria que sempre nos pedem, deixa passar como está no primeiro turno, porque no segundo a gente ajeita. Eu sempre tenho, como boa mineira, sempre tenho um pontinho de atenção nisso, porque muitas vezes não acontece. E, quando não acontece, a nossa condição de conversar e de trabalhar o projeto no segundo turno, ela diminui, né? Porque a tramitação ela é mais rápida que no segundo turno e é mais limitada daquilo que nós podemos fazer. Mas eu vou deixar como sugestão, porque eu posso apresentar requerimento assinado de próprio punho aqui, no momento que a reunião está se desenvolvendo. Mas como é que nós vamos saber a ordem, né? Então, se puder ter um processo no recebimento o horário, porque a gente sabe, né, gente? A gente avisa quando os requerimentos começam a chegar de obstrução, faz parte do processo. Porque eu só fiz a questão de ordem porque a nossa assessoria teve dúvidas, né? E aí não fica dúvida para ninguém. É bom quando não fica dúvida para ninguém, né? E o processo fica bem tranquilo. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu quero corroborar aqui com as falas da colega deputada, porque eu também havia apresentado um requerimento pedindo inversão da ordem da pauta. E eu não me lembro de ter visto esse requerimento ou tomar conhecimento do requerimento. Obviamente, Vossa Excelência já proclamou o resultado da votação, mas que sirva de parâmetro para as próximas votações, para que a gente não tenha um requerimento aportado pelo colega deputado. E até vou aqui ser muito sincero, deputado Charles Santos, eu acho até uma falta de respeito com os colegas, porque nós temos uma série de deputados, de projetos na pauta, inclusive de deputados membros da comissão. Membros da comissão. Ou seja, o projeto do governo tem mais prioridade do que o nosso? Foi dito que sim, né? Então, porque o projeto do governo é o 2967 de 2024. Eu tenho um projeto na pauta, cuja relatoria coube ao deputado professor Cleito, que é o 774 de 2019. Quer dizer, eu estou com um projeto na pauta de 2019. O governo chega, aporta um projeto de 2024. Então, assim, eu não consigo deixar de dizer determinadas coisas. Então, assim, eu acho que essas coisas precisam ter consenso, presidente. Essas coisas precisam ter consenso. Essas coisas precisam, né, das próximas votações, presidente, eu peço a Vossa Excelência que suspenda os trabalhos, que chame os membros efetivos da comissão e faça as tratativas internas. Porque não dá para retirar o projeto da agenda da pauta, que o projeto custou a entrar na pauta. Aí depois simplesmente tira da pauta numa canetada. Então é o seguinte, eu também entendo que o requerimento do deputado Charles Santos chegou depois. Só que a assessoria protocolou. Então, é bom, presidente, que a nossa assessoria da Comissão de Administração Pública, assim que qualquer deputado apresentar requerimento, que ela venha de próprio punho, a assessora, o assessor responsável, e diz apresentado 14 horas e tantos minutos. Porque nós já tivemos embates aqui em ocasiões anteriores, durante o enfrentamento do regime de recuperação fiscal, que, frações de segundos, o projeto do governo foi retirado de pauta. Por quê? Porque apresentou um requerimento após. Então, eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência, é um apelo
Vossa Excelência é um deputado muito experiente, tem o nosso respeito, tem o nosso apreço, mas em outras ocasiões que nós tenhamos aqui a reunião suspensa e Vossa Excelência provoque aqui um entendimento antes, porque eu entendi, inclusive, que foi falta de respeito com o restante dos colegas, não só a mim, como os demais colegas que tinham projetos pautados. O governador não pode ter mais importância do que o conjunto da comissão, até porque esse governador é mentiroso, caloteiro e não cumpre com as suas palavras. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, eu também quero lamentar o ocorrido e o desrespeito aqui ao deputado Lucas Asmar, ao deputado Dorgal Andrada, ao deputado Gustavo Valadares, ao deputado Fábio Velar, Zé Viola, Thiago Cota, Lúcio Falcão, Sargento Rodrigues, Ana Paula Siqueira, Dalmo Ribeiro da Silva, Betão, Neilando Pimenta, Charles Santos, Lucas Asmar. E com todo respeito, presidente, essa é uma comissão onde nós sempre nos pautamos pelo diálogo, pela suspensão dos trabalhos, quando é para tomar uma decisão de forma, aí não colocando na sua presidência, mas de forma abrupta, intempestiva, desrespeitosa, porque eu não fui eleito deputado para ser assessor do governador. Não fui eleito para estar nessa comissão para fazer à vontade o trabalho desse governo. Eu estou aqui na Comissão de Administração Pública para representar essa casa, essa Assembleia, e que se, deputado Sargento Rodrigues, começarmos a ser pautados aqui pelo governo e priorizarmos os projetos do governo e não os projetos dos deputados, nós precisamos rever o papel dessa Assembleia. Inclusive, semana passada, eu usei um termo para definir quem é Romeu Zema na história política de Minas Gerais. E não há outra palavra que não seja homúnculo. Um homem pequeno, deputado Sargento Rodrigues. Um homúnculo que não sabe se comportar, nem mesmo na frente de um chefe de Estado, o desrespeita e, não honrando a tradição de Montesquieu, acusa o judiciário de uma forma, inclusive, leviana, como ele fez na semana passada, colocando todo o poder judiciário do Brasil e do nosso Estado no mesmo balaio. Faço um desafio, inclusive aqui para o governador, para que esse homúnculo ele nomeie os juízes e desembargadores que estão vendendo sentença, como ele disse que acontece no Poder Judiciário. Então, eu, deputado professor Cleito, não quero que a minha história, que a minha memória, que a minha trajetória esteja atrelada ao homúnculo. Estou aqui para defender, inclusive, e agradeço Vossa Excelência, presidente Adalcleve, por fazer aqui nessa comissão o que não era feito na presidência anterior, me concedendo o direito de fazer o relatório de projetos de deputados. Inclusive, me acho na condição de fazê-lo. Então, fica aqui o meu lamento de, nessa tarde, tirarmos de pauta, de forma sem diálogo, projetos de deputados, inclusive de grande importância, como o projeto que eu seria relator do deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. A presidência coloca o requerimento da deputada Beatriz Cerqueira em votação, que pede que a votação nominal do requerimento, que solicita a retirada de pauta do projeto de lei 2967 de 2024. O outro foi de pauta única, e agora é sobre esse projeto. Então, vamos encaminhar, presidente. Para encaminhar a deputada Beatriz Cerqueira. Não é melhor suspender? Não podia ter mantido a pauta, a gente podia ter votado as coisas. Só
Sim, se for nesse nível aqui, aí eu vou. Vossa Excelência pode suspender os minutinhos, presidente? A presidência suspende a reunião por alguns minutos para entendimento. Ulisses Gomes. Queria encaminhar uma questão de ordem a Vossa Excelência, na busca do entendimento que a gente estava em conversa com o líder do governo, com os nossos deputados, tentando o entendimento das emendas, acreditando que com isso, com os encaminhamentos, a gente ia ganhar tempo, mas infelizmente o requerimento apresentado pelo deputado Charles e aprovado pelos demais deputados não cumpre a regra regimental, porque antes desse requerimento, nós já olhamos no vídeo, vários outros requerimentos nossos foram apresentados, protocolados anteriormente e foram praticamente anulados nesse sentido. O requerimento aprovado retira os projetos de pauta e anula todos os requerimentos nossos que pediam inversão de pauta. Eu confesso, lamento falar isso a Vossa Excelência, mas é um desrespeito da comissão para com o gesto que nós estamos fazendo de tentativa de construção de entendimento, e mais do que isso, porque fere o regimento. Então, eu queria encaminhar essa questão de ordem para que fosse anulado esse requerimento, para que voltasse os nossos requerimentos e, consequentemente, toda a pauta, para que a gente pudesse ter andamento, e por isso a deputada Bela, a deputada Bia, do qual sou suplente, se retirou para que eu pudesse encaminhar esse requerimento, e, na sequência, nós vamos fazer essa questão de ordem também em plenário, para que isso não se repita nessa casa e a gente tenha o andamento regimental cumprido. Infelizmente, a forma como foi feito está provado nos vídeos, quem quiser ver, se quiser seguir, nós não vamos compactuar com essa deliberação, vamos retirar da comissão. Acho que a comissão, obviamente, presídio de Vossa Excelência, tem toda a autonomia para seguir, mas eu deixo aqui a questão de ordem, pedindo para que seja anulado este requerimento, e assim o faremos, caso não tenhamos a resposta, também no plenário da Casa. Obrigado, presidente. Oportunamente, nós vamos responder a questão de ordem, Vossa Excelência. Então, presidente, para encaminhar, eu queria, então, diante da não compreensão, nós, então, vamos nos retirar e vamos tomar as medidas cabíveis para solicitar não só a questão de ordem, mas a anulação desse procedimento, para que a gente tenha o processo de construção e diálogo aqui, seguida pelo regimento da Casa. Boa reunião a todos. Vamos voltar para isso. Projeto de lei número 2.967/2024, em segundo turno, de autoria do governador do Estado, que cria a Agência Reguladora de Transporte do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestruturas de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 do vencido no primeiro turno. Sobre a mesa, as propostas de emendas 1 do deputado Coronel Henrique. Sobre a mesa, propostas de emendas ao requerimento do projeto de lei 2.967/2024 do Coronel Henrique, que os pagamentos efetuados por pessoas físicas e jurídicas nos postos de pedágio das rodovias estaduais da região metropolitana do Estado poderão ser compensados até o limite de 50% do pagamento do imposto sob prioridade de veículos automotores no seguinte ano do pagamento. As empresas concessionárias das rodovias citadas ficam obrigadas a dar conhecimento mensal dos pagamentos de pedágio de acordo com a placa do veículo à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Sem emenda, não é requerimento, não. Desculpa, em votação, o requerimento. Suspender um minuto para entendimento. Vai votar emenda por emenda já?
Proposta do deputado Duarte Bechir, que suprime no inciso 4º do artigo 64, substitutivo número 2. Deputado Duarte Bechir, que desse a seguinte redação no artigo 61, substitutivo número 2, artigo 61, artigo 3º da Lei 13.452. Deputado Duarte Bechir, que suprime o inciso 4º do artigo 4º do substitutivo número 2. Deputado Duarte Bechir, que suprime o parágrafo do artigo 7º, do artigo 16 e 17, parágrafo 3º do artigo 19, todos os substitutivos número 2. Ah, tá. Esse aqui é de quem? Do deputado Duarte Bechir, que suprime o capítulo 4º e insira seus artigos 44 e 45 nas disposições finais e transitórias do substitutivo número 2, conferindo a seguinte redação. Artigo 44, artigo 5º da Lei Delegada, número 128, de 25 de janeiro de 2007. Deputado Duarte Bechir, que desse a seguinte redação ao caput do artigo 19, do substitutivo número 2. Deputado Sargento Rodrigues, na adoção do modelo de cogestão de terceirização, instrumento semelhante às atividades de fim das unidades de internação no sistema socioeducativo, serão observadas as seguintes diretrizes: proibição da delegação ao particular de atividades relacionadas diretamente ao exercício do poder de polícia, observância do disposto 15.302/2004, que institui carreira de agente de segurança socioeducativo, execução exclusiva de atividades específicas de manutenção da ordem de segurança pela administração pública. Deputado Sargento Rodrigues, que pede nos termos regimentais a aplicação dessa lei, observará as normas pertinentes à Lei número 13.848, de 25 de junho de 2019. Deputado Sargento Rodrigues, acrescente seu artigo 3º do seguinte parágrafo 2º, transformando o seu parágrafo único em primeiro. A concessão trata-se do caput do artigo que formalizará mediante contrato que deverá observar os termos da Lei número 89, 87 e 95. Deputado Sargento Rodrigues, que acrescente-se, onde convier, a cobrança de tarifa aos usuários ficar condicionável ao atestado da ARTEMIG dos presentes prestados no âmbito dos contratos regulados. Deputada Maria Clara, dá-se a seguinte redação ao artigo 28, do inciso 5º. Participar, direto ou indiretamente, como membro sócio ou conselheiro de empresa ou entidade que seja sujeita à regulação exercida pela ARTEMIG, que seja matéria ou submetida à apreciação dessa agência reguladora. Deputada Maria Clara Marra, no âmbito do contrato de concessão número 2/2023, do contrato de concessão comum Serviços Públicos 002/2022, as competências que tratam do CEINFRA, que atuará como regulador até que os investimentos obrigatórios previstos em contratos forem finalizados. Deputada Maria Clara, acrescente-se ao artigo 25 seguinte. Artigo 25, compete à diretoria colegiada da ARTEMIG a aprovar o encaminhamento das modelagens de novas concessões no âmbito de sua atuação, previamente apreciação pelas instâncias decisórias. Deputada Maria Clara Marra, tenha participado pelos últimos 36 meses em estrutura decisória do partido político ou tenha realizado trabalho vinculado à organização, estruturação ou realização de campanha eleitoral. Acrescente-se onde convier, deputada Maria Clara Marra, aderir ao programa de pleno pagamento de dívidas do Estado, do Poder Executivo, deverá encaminhar 30 dias
lei específica para a carreira da ATEMIG após a aprovação, iniciar o procedimento para concurso público com previsão orçamentária para provimento no ano seguinte. Deputado professor Cleiton, parágrafo 2º, a concessão prevista do parágrafo 1º do artigo 15 somente poderá ser procedida mediante autorização legislativa concedida na forma específica para cada trecho concedido após a entrada em vigor. Deputado professor Cleiton, acrescente-se ao artigo 25 do seguinte parágrafo 2º, alterando a nomenclatura do parágrafo único, passa a ser o primeiro. Deputado professor Cleiton, suprime o inciso 1º do artigo 64, remunerando os demais, acrescenta o seguinte artigo 65, remunerando os demais. Proposta de emenda número 23 ao projeto de lei número 2.967/2024. Suprime-se o artigo 7 do PL 2967/2024. Suprime o artigo 7 do PL 2967. Professor Cleiton. A presidência vai suspender os trabalhos para entendimento. Reconhece que houve uma falha de procedimento e passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 849/2023 está sendo retirado da pauta por ausência do relator. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.967/2024, em segundo turno, de autoria do governador do Estado, que cria a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestrutura de Transportes e Logística do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir. Presidente, boa tarde. Aliás, boa noite já, né? Já são 18h12. Cumprimentar Vossa Excelência, agradecendo, inclusive, por ter aceitado a questão de ordem. Antes de entrar, professor Cleiton, na fase de discussão, eu queria ler as emendas. Perfeitamente, presidente. Do deputado Coronel Henrique, que acrescenta-se onde convier, os pagamentos efetuados por pessoas físicas e jurídicas nos postos de pedágio de rodovias da região metropolitana do Estado poderão ser compensados até o limite de 50%. Do deputado Duarte Bechir, que suprime o inciso 4º do artigo 64, substitutivo número 2. Do deputado Duarte Bechir, que dá a seguinte redação no artigo 61 do substitutivo número 2. Artigo 61, o artigo 3º da Lei número 13.452, de 12 de janeiro de 2000. Do deputado Duarte Bechir, que suprime o inciso 4 do artigo 4º do substitutivo número 2. Do deputado Duarte Bechir, que suprime-se o parágrafo do artigo 7 do artigo 16 e 17, parágrafo 3º do artigo 19. Do deputado Duarte Bechir, que suprime o capítulo 4º, que insira os seus artigos 44 e 45 nas disposições finais e transitórias do substitutivo número 2, conferindo a seguinte redação. Deputado Duarte Bechir, que no artigo 19, a ATEMIG é uma autarquia em regime especial vinculada à CEINFRA. Deputado Sargento Rodrigues,
que, na adoção do modelo de cogestão de terceirização ou instrumento semelhante às atividades fim da unidade de internação do sistema socioeducativo, serão observados os seguintes dizeres: proibição da delegação particular de atividades, observância do disposto 15.302, execução exclusiva de atividades específicas de manutenção da ordem e segurança pela administração pública. Deputado Sargento Rodrigues, o artigo da aplicação dessa lei observará as normas pertinentes à lei número 13.848. Deputado Sargento Rodrigues, acrescente-se no artigo 3º o seguinte, transformando seu parágrafo único no artigo 1º. Deputado Sargento Rodrigues, a cobrança da tarifa do usuário fica condicionada ao estado da ARTEMIG dos serviços prestados no âmbito dos contratos regulatórios. Deputada Maria Clara Marra, dá-se a seguinte redação ao artigo 28 do inciso 5º. Participar direto ou indiretamente como membro sócio ou conselheiro de empresa ou entidade que está sujeita à regulação exercida pela ARTEMIG. Deputada Maria Clara Marra, no âmbito do artigo 49, no âmbito da contratação da concessão 2 de 2023 do contrato de concessão comum ao serviço público 02 de 2023. Deputada Maria Clara Marra, que no artigo 25 compete à diretoria colegiada da ARTEMIG aprovar o encaminhamento das modelagens de novas concessões no âmbito de sua atuação. Deputada Maria Clara Marra, tenha participado da seguinte redação ao artigo 27 do inciso 1º, tenha participado dos últimos 36 meses de estrutura decisória de partido político ou realizado trabalho vinculado à organização, estruturação ou realização de campanha eleitoral. Deputada Maria Clara Marra, acrescente onde convier aderir o parágrafo do pleno pagamento de dívidas do Estado, o Poder Executivo deverá encaminhar em 30 dias lei específica para a carreira da ARTEMIG. Deputado professor Cleito, parágrafo 2º, a concessão prevista no parágrafo 1º do artigo 15, somente poderá ser procedido mediante autorização legislativa conseguida de forma específica para cada trecho concedido após a entrada em vigor dessa lei. Deputado professor Cleito, acrescente-se ao artigo 25 o seguinte parágrafo 2º, alterando a nomenclatura do parágrafo único, que passe a ser o parágrafo 1º. Professor Cleito, suprime o inciso 1º do artigo 64, remunerando-se os demais, e acrescenta o seguinte artigo 65, remunerando-se os demais. Professor Cleito, suprime o artigo 7º do PL 2.967/2024, suprime-se o artigo 7º do PL 2967/2024. Professor Cleito, acrescente-se onde convier o seguinte artigo: as atribuições da ARTEMIG não incidirão sobre estradas não concedidas nas quais a competência do DR serão plenamente mantidas. Professor Cleito, acrescente-se o artigo 45, o seguinte parágrafo, alterando a nomenclatura do parágrafo único, que passa a ser nomeado no parágrafo 1º. Professor Cleito, suprima o artigo 64, remunerando seus demais. Deputada Bela Gonçalves, acrescente o artigo 15 do seguinte parágrafo 2º, remunerando o seu parágrafo único do parágrafo 1º. Deputada Bela Gonçalves, acrescente seu inciso 8º do artigo 3º, o seguinte artigo: 9º, remunerando-se os demais. Deputada Bela Gonçalves, dá a seguinte redação ao artigo 16. O serviço de transporte coletivo intermunicipal, rodoviário e metropolitano poderá ser explorado de forma indireta pelo Estado ou de forma direta por meio de concessão. Deputada Bela Gonçalves, dá a seguinte redação ao capítulo 4º do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano. Deputado Elismar Prado,
Acrescente-se o parágrafo 3º do artigo 6º, substitutivo número 2 do PL 2967/2024. Deputado professor Cleito, que altera a redação do artigo 64 e acrescenta o artigo 65, remunerando-se os demais. Emenda número 34, ao substitutivo 1, ao PL 2967/2025, em segundo turno. Deputado João Magalhães, suprime-se os incisos 5º e 9º do artigo 55 do substitutivo 1 do PL 2967/2025, em segundo turno. Deputado João Magalhães, inciso 8º do artigo 20 do substitutivo número 1 do PL 2967/2025, em segundo turno, passa a ter a seguinte redação: fiscalizar e autorizar com apoio administrativo e técnico jurídico do DE, suposto técnico da concessionária, quando for o caso, o uso de ocupação da faixa de domínio nas malhas ferroviárias e rodoviárias delegadas na iniciativa privada. Deputado João Magalhães, inciso 8º do artigo 55 do substitutivo número 1 ao PL 2967/2025. Essa presidência deixa de receber a proposta de emenda número 8 por não ter pertinência temática com o projeto em análise. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Na qualidade de relator da matéria, passo a emitir minha opinião sobre as propostas de emenda apresentadas. Opino pela aprovação das emendas número 15, 20, 24, 34, 35 e 36. Opino pela rejeição das emendas número 1 a 7, 9 a 11, 18, 19, 22, 23 e 26. A 32, pois desnaturam os objetivos centrais do projeto. Continua em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, professor Cleito. Presidente, boa noite. Boa noite à deputada Beatriz Cerqueira, deputado João Magalhães, deputada Nayara Rocha, ao deputado Rodrigo Lopes, mas, de uma forma muito especial, boa noite também aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores do DR, que se encontram aqui desde muito cedo, também aqui aos nossos consultores, assessores. Primeiro, presidente, agradecer Vossa Excelência por ter acatado a questão de ordem feita mais cedo pelo deputado Ulisses Gomes, para exatamente solicitar que fosse revista aquele requerimento que, no nosso entendimento, tinha entrado após os requerimentos que foram apresentados por nós. Também chegou aqui o deputado Bosco, quem eu cumprimento. Presidente, a decisão que nós temos aqui, tanto eu quanto a deputada Beatriz Cerqueira, o entendimento do nosso bloco, é de votarmos contra esse projeto. Primeiro, presidente, eu quero agradecer por ter acatado algumas emendas de minha autoria que preservam o DR. Porque, do jeito que esse projeto veio para cá, esse projeto representava o enterro do DR em Minas Gerais. Transferindo para a agência reguladora todos os poderes, todas as prerrogativas que hoje são atribuições do DR. Esse órgão que representa e que se confunde com a história republicana de Minas Gerais e representa muito da nossa história, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de andarmos pelos quatro cantos do Estado graças a esses homens e mulheres que fizeram a história desse departamento tão importante e tão desprezado, sucateado por vários governos, mas nunca
tão desprezado, tão sucateado da forma que esse governo trata o DR. Mas Vossa Excelência, assim como o deputado João Magalhães, líder de governo, tiveram a sensibilidade de, nas nossas emendas, perceber que os atributos do DR, a sua função, o seu objetivo fundante não poderiam ser substituídos por essa agência que está sendo chamada por muitos de a ANTT de Romeu Zema. Aqui, o que eu discuto é que eu não vejo condições de que essa agência reguladora possa resolver, solucionar o problema que nós estamos vivendo. Nenhuma agência reguladora vai, por exemplo, corrigir, deputado Rodrigo Lopes, as artimanhas, falcatruas, que foram feitas pelo então secretário de Obras e Infraestrutura, o senhor Fernando Marcato, quando das primeiras concessões no Triângulo, que viciaram, macularam todo o processo de chamamento público, e eu sempre faço questão de dizer que não é o deputado professor Cleito que diz isso, é o Ministério Público Federal. Ao, inclusive, utilizar a deputada Beatriz Cerqueira da seguinte expressão: o então secretário de Obras e Infraestrutura de Minas Gerais enfiou uma pasta de documentos embaixo do seu braço e mudou o local do chamamento público, avisando exclusivamente a empresa que depois se tornaria vencedora do certame. E pasmem, o deputado professor Cleito entra com uma ação civil pública para questionar esse processo. Descobre-se que nessa ação civil, através da ação civil pública, das 4 empresas que formam o consórcio que se tornou praticamente proprietário de todas as concessões em Minas Gerais, 3 empresas foram fundadas depois da publicação do edital e 2 empresas o Ministério Público não consegue notificar porque elas não existem, não têm endereço. Estamos diante de uma situação complicada aqui, porque como eu já questiono como que a agência reguladora vai responder a esses imbróglios jurídicos e a essas dúvidas que pairam, principalmente sobre aqueles mineiros e mineiras, onde hoje se pesa a imposição desses pedágios. Que, diga de passagem, ninguém aqui, nessa casa, em sã consciência, foi contra a manutenção das nossas vias. O que nós sempre questionamos são os preços abusivos, deputada Nayara Rocha, praticada por essas concessões. Eu saio daqui de Belo Horizonte, deputada Beatriz, e vou ao sul de Minas, especificamente até Varginha, e pago na Fernão Dias R$12. São 290 quilômetros pagando R$12. Mas, da Fernão Dias até Varginha, em 16 quilômetros da BR-491, são R$14,30. O quilômetro praticado na Fernão Dias dá um valor de 4 centavos. O quilômetro da concessão estadual desse esquema que foi feito pelo então senhor Fernando Marcato são 46 centavos. Preço das concessões aqui, praticadas em Minas Gerais, em média, são 15 vezes maior do que o praticado pelo pedágio na Fernão Dias e 21 centavos nos outros pedágios das rodovias federais. Alguma coisa está errada. Professor Cleito, eu queria pedir só a compreensão do senhor que eu preciso prorrogar a reunião por mais 2 horas. Então, fica prorrogada a reunião por mais 2 horas. Com a palavra, professor Cleito. Perfeitamente, presidente. Eu prometo a Vossa Excelência que vou ficar preso aqui aos 10 minutos. Mas não tem agência reguladora que vai responder a situação do Leozinho.
Leozinho, um menino autista, cujo pai saía, deputado Ulisses Gomes, toda semana de Divisa Nova, para levar o Leozinho lá no tratamento que ele fazia com o Dr. Tales em Alfenas. Mas o pai ganha um salário mínimo. E para ir 2 vezes em Alfenas, como ele ia, deputados e deputadas, ele tinha que pagar quase R$60 de pedágio. O que no final do mês, para um pai de uma criança autista que ainda tem que comprar os medicamentos, dava R$240. Para o seu Romeu Zema, para o seu Matheus Simões, que disse que quem vai para o aeroporto paga R$8 tranquilamente, porque está indo para o aeroporto, isso é dinheiro de troco. Para o pai do Leozinho, não. E aí, eu tenho que conversar com o médico, que em prantos me diz o seguinte: os 2 anos de tratamento foram perdidos. Não é a agência reguladora que vai resolver o problema do seu Laércio, um produtor rural, plantador de cana, que vendia o seu caldo de cana 2 vezes na semana na feira do mercado do produtor em Varginha, e que deixou de ir lá, porque não compensa, por causa do pedágio que foi imposto nas suas costas. Não tem agência reguladora que vai resolver o problema da cidade da qual eu moro, onde a cadeia produtiva foi diretamente afetada, inclusive impondo sobre o consumidor o preço que o pedágio estabelece por conta daquele que é dono de supermercado, que é dono de farmácia, e que vai, e claro, cobra isso do consumidor, ou muito menos da cadeia produtiva, dos proprietários de empresas que estão tirando as suas empresas de algumas cidades para colocar em cidades ou até às margens da Fernão Dias, onde ali você paga um pedágio barato. Enquanto isso, o seu Fernando Marcato, que escolheu onde estariam as praças de pedágio, que abriu o processo licitatório, que conduziu tudo, hoje trabalha exatamente como consultor das concessionárias que encheram as nossas estradas de pedágio. E eu encerro dizendo, para que criar agência reguladora, se nós poderíamos fazer toda a transferência da fiscalização da concessão para um departamento que precisa não ser enfraquecido, mas de fortalecimento, cujos servidores, representados aqui pelo seu sindicato, mandaram um recado para o governo, para o diretor do DR, que o DR hoje conseguiria facilmente fazer a fiscalização dessas concessões se fosse dada a atribuição aos mesmos. Mas sabe por que não se faz isso, deputada Beatriz Cerqueira? Porque o DR tem servidor de carreira. E servidor de carreira comprometido com o seu concurso e comprometido com o Estado e não com esse governo, seria um problema para aqueles que, como o Partido Novo, pensam simplesmente em destruir tudo aquilo que a história de Minas construiu. Fica aqui, então, a minha discussão e o meu voto contrário a esse projeto, encaminhando também em nome dos deputados do Bloco Democracia e Luta. Obrigado, presidente. Continua em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, já é boa noite. Nós vamos para 5 horas de atividades da Comissão de Administração Pública. Eu acho que ter retomado, né, a pauta originalmente publicada, acatando a questão de ordem do nosso líder, deputado Ulisses Gomes, foi importante, necessário. E eu acho, gente, que a gente precisa dar eu acho que a gente precisa, dessa forma, pedagogicamente, explicar e o que aconteceu durante a tarde, nesta Comissão de Administração Pública, foi isso. É preciso dar uma resposta pedagógica ao governo do Estado,
que não manda nas comissões da casa. E o governo tentou, no se colou, fazer um processo desrespeitoso aqui na Comissão de Administração Pública. E eu, sinceramente, espero que isso nunca mais se repita, porque foi ao vivo. Porque esse é um mérito desta casa, a transparência. A sociedade acompanha em tempo real o que acontece em cada uma das comissões e o que acontece no plenário. Então, eu, sinceramente, espero... Eu sou membro da Comissão de Administração Pública há 6 anos. O deputado João Magalhães está aqui à minha esquerda e vai se lembrar que ele já teve que me aguentar fazendo 10 horas de obstrução no debate da reforma da Previdência. E ele me respeitou, porque faz parte da democracia. O regimento interno tinha procedimentos que eu fui aprendendo, aprendo até hoje, mas que, naquela oportunidade, eu dava voz a milhares de servidores e fui respeitada por isso. Foram, nas palavras do deputado Gustavo Valadares, 48 horas de obstrução, porque foram 2 dias, né, de obstruções. O ano passado foram 7 ou 8 reuniões da Comissão de Administração Pública com a pauta do regime de recuperação fiscal, em que nós, deputados do Bloco Democracia e Luta, e o deputado Sargento Rodrigues, fizemos obstrução. E tivemos que ser respeitados nessa obstrução, porque é o processo democrático. Às vezes, a ausência de paciência política, eu vou batizar dessa forma, lá na cidade administrativa, expõe o parlamento de uma forma que não é isso que a sociedade espera da gente, né? Eu já fiz os meus questionamentos em outras comissões, de como o governo Zema tenta interferir e comandar, né, dar o ritmo das comissões. E eu quero lembrar que nós estamos aqui, eleitas, precisamos ser respeitados por isso, né? Cada um tem o seu lugar de representatividade. Da mesma forma, o deputado professor Cleiton já trouxe de forma pública o posicionamento dos nossos votos, né? Nessa comissão. Nosso bloco tem direito a 2 votos. Nesse momento, nós somos 4 deputados do bloco de oposição, deputada Leninha, deputado Ulisses Gomes, além do deputado professor Cleiton e eu nessa comissão. Nosso voto será contrário a esse projeto de lei aqui na comissão, com todo o nosso direito de, quando o projeto for ao plenário, utilizarmos dos instrumentos de plenário regimentalmente definidos para fazer o debate necessário. Às vezes, a gente faz alguns debates aqui na Assembleia e nós olham para a gente como se fosse um debate de posição ideológica, né? De posição porque somos de esquerda, porque, enfim... É como se os debates que a gente faz, eles não tivessem conexão com a realidade. E eu quero fazer essa observação, deputado professor Cleiton, porque amanhã nós vamos lembrar dessa observação. Eu acho que muitos colegas estão desconsiderando a gravidade dessa nova política de pedágios do governo Zema. O próprio governo Zema desconhece a realidade do seu povo quando diz se pode ir para o aeroporto, também pode pagar o pedágio. Simplifica, né, de forma absurda a vida das pessoas, porque desconhece a realidade das pessoas. Porque o governo Zema ele está mais focado em fazer o confronto com o presidente da República, porque quem está abaixo... Não sei se é a sociologia que vai explicar isso, tem um nome, né? Quando eu preciso confrontar, quando eu preciso chamar para a briga quem é maior do que eu, para que eu ganhe visibilidade. O governador está nessa tática nesse momento. Ele tenta chamar para a briga o presidente da República para ganhar notoriedade, visibilidade, o espólio bolsonarista, porque a turma começa a fugir, né? Pedir licenças e fugir do país. Não sei que movimento é esse que está acontecendo. Não é objeto desse projeto, não vou tratar disso aqui, desculpa.
Mas, enquanto o governador faz aqueles vídeos da casca de banana e faz outro vídeo de novo da casca de banana, da casca com banana, quando ele desrespeita o presidente da República em solo mineiro para ganhar notoriedade, né, porque ele precisa ter uma visibilidade nacional, eu brigo com quem está acima de mim, com quem é maior do que eu, para eu ganhar essa visibilidade. Enquanto aqui na Assembleia avançam ou não avançam discussões que são importantes para a vida das pessoas. O impacto de praças de pedágio na vida de regiões metropolitanas ou de municípios cuja economia, cuja vida conversam entre si, é avassalador. É avassalador. Pode não ser para nós que estamos aqui com a condição, né, de custear a nossa vida que nós temos, a nossa condição não é a maioria da população mineira. E essa nova política de pedágios que o governo Zema está instituindo, ela é gravíssima. E desconectá-la do debate desse projeto de lei é um erro. É um erro. Porque essa modalidade de pedágio que está sendo instituída, e é preciso você ter o processo de fiscalização, porque, do jeito que está indo concessão, sem fiscalização, o governo precisa ser fiscalizado, precisa ter regulação, mas desconsiderar o que nós estamos vivendo, o que hoje é a realidade dos pedágios no sul de Minas. O deputado professor Cleiton trouxe isso aqui de uma forma muito pedagógica. Os debates que nós já fizemos do esquema de pedágios na região metropolitana de Belo Horizonte, que já foi, esse esquema já foi objeto de umas 3 audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa. Ignorar essa realidade é péssimo, porque faz com que a política institucional, a política Poder Legislativo, vai se afastando da vida das pessoas. E pode ser que, em algum momento, só chegar lá anunciando uma emenda parlamentar pode não ser mais o suficiente. Em algum momento, a população vai dizer isso, porque a emenda parlamentar não substitui o aumento do custo de vida que as pessoas têm quando vão sendo instituídas essas políticas de pedágio. Que o pedágio ele parece baratinho na propaganda, para nos convencer, mas é uma tática. Porque, se a gente não se aprofundar no modelo que está sendo proposto e no famigerado equilíbrio financeiro, que está lá naquela letra pequenininha do edital, que ninguém lê, é esse equilíbrio que fará com que os valores se alterem, como hoje já se altera o valor do preço da tarifa do metrô, que aumenta todo ano, e que a população vai pagando uma conta cada vez mais cara e cada vez mais alta, ou vai deixando de ter condições de pagar. Então, a consulta médica que você deixa de fazer, é o estudo que você deixa ter continuidade, ou você nem começa, é o comércio, é a agricultura familiar. O lazer, porque também a gente fala só das obrigações, o direito ao lazer, o direito à cultura, que, como regiões metropolitanas, ou municípios, gente, pertinho um do outro, seu lazer é no município vizinho, não é? O seu dia de curtir com a família pode ser no município. E como é que a gente vai tirando isso, esse direito, inclusive, ao lazer e à cultura da vida das pessoas, encarecendo o deslocamento dessa pessoa, dessa família e de milhares de pessoas? Então, a gente precisa entender essa realidade. Se eu tivesse mais tempo, meu tempo acabou, e daqui a pouco será votado, eu ia compartilhar com vocês, mas eu vou ter a oportunidade de fazer isso amanhã na audiência pública. Como que, quando a gente faz o debate sobre privatizações aqui na Assembleia, que parece um debate conceitual, né? Como se nós estivéssemos defendendo uma tese aqui, e aí, quando a gente vai na vida das pessoas, como eu e a deputada Bela e o deputado Lucas Lasmar, fomos, na manhã dessa segunda-feira, eu estou concluindo, presidente, quando nós fomos fazer uma visita técnica da Comissão de Direitos Humanos no Hospital João 23, eu fiquei olhando para aquelas pessoas idosas,
E para aqueles jovens, ali, aguardando cirurgias indefinidamente, nós encontramos jovens com 48 horas de jejum, sem saber que horas ia ser a cirurgia. A idosa com 79 anos, aguardando há 15 dias, ou uma jovem de Patos de Minas, se eu não me engano, com uma fratura exposta, há 8 ou 15 dias, porque os tempos lá eram esses, né? 8 ou 15 dias, aguardando uma cirurgia sem previsão, enquanto o governo avança com a privatização. Eu fiquei olhando, sabe, deputado professor Cleiton, e me perguntando quem se importa com essas pessoas. E foi uma das visitas e atividades mais dolorosas que eu já participei enquanto deputada estadual, porque eu vi um abandono, eu vi a disparidade em relação à publicidade, eu vi a gestão do governo Zema tentar explicar o inexplicável, enquanto se tenta avançar com o modelo de privatização. Nós estamos falando aqui hoje sobre um modelo de privatizar o direito de deslocamento das pessoas, a forma como o governo Zema está falando. E ontem sobre privatização da saúde. Então, quem se importa quando a gente tenta trazer esses debates para aqui e a gente é escutado por educação? Mas que bom que ainda tem a educação, né? Para que a gente tenha o direito da fala garantido. Mas é isso, presidente. Já também, ao fazer a discussão, anunciei meu posicionamento. Estarei contrário a esse projeto de lei. Obrigada. Continue a discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir. Presidente, deputada Dalclever, todos os deputados e deputadas aqui que compõem ou que estão presentes nessa comissão, eu vejo a Artemig hoje como uma alternativa que nós temos para fazer a regulação e a fiscalização das nossas concessões. E eu acredito muito que, quando um governo ele opta pelo processo de concessão, pelo processo de privatização, é fundamental que se fortaleça o sistema de regulação e o sistema de fiscalização dessas concessões. Eu acredito, inclusive, que essa agência reguladora deveria ter precedido as concessões que nós temos em vigor hoje no nosso Estado. E tanto eu, sou autor de um projeto de lei que está anexado a esse projeto do governador, também aqui a deputada Maria Clara Marra, e já desde o ano de 2023 que a gente traz uma luta na defesa dos nossos usuários das rodovias. Em momento algum me coloquei contrário às privatizações, e a gente sempre discutiu muito tarifa, desconto do usuário frequente, condições das rodovias. Então, essa é uma pauta que nós trazemos ela, que nós discutimos ela, e respeitamos aqui todo o papel da oposição, e a oposição é fundamental para que a gente consiga fazer a construção cada vez melhor dessas ações, sobretudo da criação de uma agência de regulação. Mas eu quero dizer aqui que hoje eu vejo como um grande passo, e agradeço a todos os parlamentares aqui por nós conseguirmos chegar aqui à Comissão de Administração Pública na iminência de votar esse projeto, acredito que será aprovado, para que efetivamente possa se instituir esse órgão de regulação e fiscalização das nossas concessões rodoviárias do Estado de Minas Gerais, mas que também contempla outros tipos de concessões, não apenas as rodoviárias. Eu quero parabenizar o presidente pelo relatório aí que distribuiu em avulso, que nós pudemos ver que o nosso presidente relator, ele aperfeiçoou muito esse projeto de lei. Então, essa Casa Legislativa ela traz uma contribuição muito grande através das emendas apresentadas pelos deputados e também através do substitutivo construído pelo relator nesse projeto. Por isso, eu venho aqui declarar o meu voto favorável ao projeto de lei de criação da Artemig, acreditando, sim, que é possível ter uma regulação, uma fiscalização, para que, efetivamente, os serviços concedidos e as privatizações, elas possam, de fato, atender o interesse público e prestar um serviço de qualidade, tendo a modicidade tarifária e, acima de tudo, a responsabilidade do poder público em fiscalizar e regular os serviços concedidos. Então, deixo aqui a minha posição e meu voto pela aprovação do projeto de lei 2967, que cria a Artemig no âmbito do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Pela ordem. Primeiramente, muito boa noite a todos, boa noite aos colegas deputados, cumprimentá-los todos em nome do nosso presidente, deputado Adalclever,
dizer da alegria com que recebemos esse parecer, que foi elaborado com muito esmero, fruto de muito diálogo promovido aqui nessa casa. Eu e o deputado Rodrigo Lopes somos os fundadores da Frente Parlamentar de Defesa da Criação da Agência Reguladora em Minas Gerais. A Artemig, ela surgiu, e esse projeto surgiu do meu mandato, ao qual foi anexado, inclusive, um projeto do deputado Rodrigo Lopes, como uma resposta ao processo nada dialógico com o que foi conduzido às concessões no estado de Minas Gerais, no lote Varginha Furnas, no lote Triângulo Mineiro, no lote sul de Minas. O que nós estamos deliberando, sobre o que nós estamos deliberando aqui hoje na Assembleia, na APU, e amanhã, com previsão de ser aprovado, né, se assim os parlamentares, né, os nobres pares entenderem, não é um projeto do governo. Esse é um projeto de interesse público para todo cidadão e para toda cidadã mineira. Porque nós estamos falando não mais sobre a implementação dos pedágios. Nós já fomos onerados e nós já estamos sofrendo com editais que foram elaborados lá em 2020, quando alguns de nós aqui, inclusive, nem tínhamos mandato. E hoje nós sofremos com tarifas que não são módicas. Hoje fica na prerrogativa do deputado, do parlamentar, de exercer a função de fiscalizar, de pegar o programa de exploração da rodovia, que tem 800 páginas, e chamar o Departamento de Estradas e Rodagens e falar: DR, CEINFRA, isso não está sendo cumprido. Isso foi previsto no programa de exploração da rodovia e a nossa população está pagando pedágio caríssimo, uma das maiores tarifas, não do estado de Minas Gerais, mas do país, por uma contrapartida que não existe. Nós estamos falando de lotes onde foram concedidos mais de 400 quilômetros em que não há previsão de duplicação da rodovia. Como pode o cidadão pagar por modelagens que não prevêem melhorias? Gente, a resposta para isso, obviamente esbarrando em critérios de segurança jurídica, vem também da atuação de uma agência que chame a responsabilidade para fiscalizar com autonomia. Esse é o escopo da Artemig. Portanto, este não é um projeto de governo. O que nós estamos discutindo aqui não é se vai ter ou não pedágio na região metropolitana. O que nós estamos discutindo é o quão vulnerável estará o cidadão às arbitrariedades das empresas que negociam com o Estado, com o poder concedente. Mais cedo foi falado aqui, de forma muito pertinente pelos deputados, seja de oposição, seja de situação, sobre um possível esvaziamento das prerrogativas do DR. E aqui eu entendo que essa é uma pauta legítima. Os servidores do DR precisam ser valorizados, inclusive uma das emendas que nós apresentamos, enquanto autora do projeto, foi justamente para garantirmos essa autonomia de fiscalização da agência, criando uma carreira dentro da agência, que hoje está vinculada ao DR. E é justamente o que foi incorporado pelo parecer. Nós fomos atendidos nesse sentido, e a Casa Legislativa é uma casa dialógica, ela pressupõe uma construção consensual e conjunta. Dessa maneira, nós fomos atendidos também com a criação de uma pré-instância. Deputada Leninha, um dos pontos mais sensíveis era a composição do Conselho. Ora, o quão vinculante é o posicionamento da agência reguladora se ela participar apenas de um conselho em que ela vai ter um voto perante 6 ou 7 contra ou a favor de governo? A agência não vai vetar a decisão do vice-governador, a manifestação dele no governo. Foi criado, então, um mecanismo de trava, uma pré-instância em que a agência possa definir o que vai ser pauta do Conselho. O que pode ser apreciado pelo Conselho? Isso é muito importante. Mais uma vez, no tocante à independência e às funções e às prerrogativas do DR. Só para a gente finalizar essa questão, eu estou aqui com um laudo que foi apresentado e anexado no edital. 2020 foi publicado o edital, as concessões posteriormente licitadas para a EPR, aqui no caso do Triângulo, aqui no caso do Sul de Minas, aqui no caso do Sul de Minas, do lote Varginha Furnas. O DR tem a função de fiscalizar hoje. O laudo que o DR utilizou para respaldar a sua anuência e a prova de atestado para autorizar a cobrança de pedágio
foi fornecido por uma empresa contratada pela concessionária. Qual é a autonomia, qual é a independência, qual é a capacidade de fiscalização de um órgão que está vinculado ao poder concedente, que utiliza como base para uma decisão, para testar o início da cobrança de pedágio, aquilo que a própria concessionária forneceu? Gente, nós precisamos ter um poder de autonomia nessa agência. Isso só vai ser possível a partir do momento que a gente desvincule isso do DR, professor Cleiton. O laudo que atesta o início e aprova a cobrança de pedágio em Varginha. O laudo que atesta e aprova a cobrança de pedágio na Praça de Monte Carmelo, entre Patrocínio e Uberlândia. Quem forneceu foi o DR. E, de novo, ele foi lá verificar em loco? Sabe qual foi o argumento, o lastro, o papel que ele usou para falar? Um laudo que foi apresentado pela concessionária. Isso é literalmente um retrato, um esboço da raposa cuidando do galinheiro. Nós precisamos de uma agência. Quando a gente fala, e a gente enchia a boca para falar isso na comissão ano passado, nas tantas audiências que nós fizemos nessa casa, audiências aqui que exauriram o prazo regimental, duraram mais de 8 horas, escutando as lideranças, todo mundo tomava como referência São Paulo. Ah, deputado, porque quando a gente sai lá do sul de Minas e vai para São Paulo, pega Anhanguera, pega Bandeirantes, nós temos tarifa módica, nós temos free flow, a gente não tem fila em praça de pedágio. Mas sabe qual que é a diferença? Lá tem a agência reguladora. Lá, a fiscalização não é prerrogativa do poder concedente, não pode ser. Nós precisamos garantir autonomia para quem fiscaliza. Nós precisamos garantir mais do que autonomia, nós precisamos garantir isenção para quem fiscaliza. E isso, gente, é óbvio que é interesse do povo mineiro, mas tinha que ser interesse também, consenso, no parlamento. E mais do que para o parlamento, também para o governo. Porque essa é uma forma que nós encontramos de garantir que, enquanto agentes fiscalizadores do Legislativo, nós estejamos exercendo o nosso papel dentro das nossas prerrogativas, mas de forma isenta. Inclusive, foi acordo, e aqui eu quero agradecer ao nosso líder, João Magalhães, juntamente com o Adal Clever, presidente Adal Clever, para que a gente voltasse em uma disposição que copia exatamente, literal, o texto da Artesp, em que veda a participação de estrutura decisória de pessoa que participou, não com essas palavras, mas de pessoas que estiveram filiadas a partidos, antes estava nos últimos 12 meses, e a partir de agora, nos últimos 36 meses. O porquê disso? Porque essa agência não surge com um condão de ser cabide de emprego para político, não pode ser. Nós não podemos politizar essa agência. E todos nós que estamos aqui participando desse debate sabemos da responsabilidade que está nascendo nessa casa, não é hoje. Pelo menos nos últimos 2 anos, em que tivemos a oportunidade de trazer para o espaço, para o debate legislativo, essa responsabilidade conjunta de atribuir a essa agência, a essa estrutura, a esse mecanismo, uma possibilidade de fiscalizar, e mais do que fiscalizar, cobrar, e, além disso, algo a que nós chegamos à conclusão aqui durante a audiência pública, deputada Bia, que é muito importante também, veio dessa escutativa. Além da participação desses projetos, ela tem que ter a capacidade de deliberar e mudar, modificar as modelagens contratuais. Nós não queremos uma agência para dar uma opinião que não seja vinculante. Nós não queremos criar uma estrutura para dar palpite, para dar pitaco em concessão no governo de Minas. Se a gente quer o modelo de São Paulo, das rodovias de São Paulo, nós precisamos, no mínimo, de um modelo de agência que lá funciona, com poder e autonomia e isenção. Obrigada aos pares. Os espero amanhã, esperançosa, de fato, para que a gente consiga evoluir nesse debate, que não é um debate partidário, não é um debate de situação de oposição, é um debate pura e simplesmente pautado pela ideia de garantir ao cidadão, lá na ponta, que precisa de fluir da mesma forma como é previsto nos nossos editais hoje, gente, de segurança e fluidez nas nossas rodovias. Obrigada. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão.
Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Registrar o voto contrário da deputada Beatriz Cerqueira, do professor Cleiton. Aprovado. Parecer salvo proposta de emenda. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emenda número 12, 13 e 14, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. Em votação, as propostas de emenda que receberão opinião favorável do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emendas com opinião favorável do relator permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar as propostas de emendas com opinião favorável do relator se manifestem. Em votação, as propostas de emendas número 15, 20, 24, 34, 35 e 36. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as propostas de emenda que receberão opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar as propostas de emendas com opinião contrária do relator se manifestem. Aprovadas ou rejeitadas. As propostas de emendas de 1 a 7, vamos colocar em votação. Número 1 a 7, 9 a 11, 18, 19, 22, 23, 25 e 32. Em votação. Estão rejeitadas as emendas. É dada nova redação ao parecer. Deixa cair. Você sai para cair o coro. O presidente não pode sair. A oposição também vai sair. Sai, Nayara, sai, Nayara. Então, você pode sair, se ele não vai encerrar, vai cair. Se o senhor ficar aqui, não cai o coro. Aí nós vamos continuar votando. Saudade vocês. Você acha que eu vou fazer o que dá golpe na sua vez? Tchau, obrigado. Ninguém pode ficar na minha cara. O que vocês estão fazendo? Vocês? Eu não dou conta. Bora, Bosco. Você ficar aqui, tem coro para votar. Vou tentando cair o coro. Vou tentando cair o coro. Nossa oposição querendo coro. Nós queremos coro. Quer coro, eu vou. Não, mas você tem que sair para cair o coro. Você viu? Eu defendi o projeto. Ajuda o presidente. Vai pressionar o negócio. Já chega, você já trabalha. Hoje, faltou votar só esses 3 folhas. Esse aí saiu, somos nós, não? Eu, Eu estou errado. Errado eu não estou hoje. vou ficar aqui em protesto até amanhã. Leve de fome. A presidência verifica a inexistência de quórum e encerra a reunião. Na finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a